Senhora Presidenta Rose de Freitas, senadores aqui presentes, eu vou ler aqui, senadora presidente, e é uma coisa que me chamou a atenção. Eu confesso que é uma coisa que eu tenho certeza, partiu da indignação mesmo, me parece aqui. É uma matéria da jornalista Natuza Neri, de Brasília, 15/3/2015, às 20h24. Portanto, ela deve ter entrevistado o senador logo após as manifestações, ou ainda no calor. Diz a matéria: num raro desabafo, um senador petista colocou para fora sua frustração com o governo ao ler uma reportagem da Folha, na qual um ministro, em caráter reservado, diz que a polícia militar inflou os números das manifestações de São Paulo neste domingo. Petista histórico, o meu amigo, a quem eu tenho uma grande admiração, desde a época que fomos deputados juntos na Câmara dos Deputados, o senador Walter Pinheiro, da Bahia, afirmou que o governo ao qual apoia não consegue ouvir a sociedade, não consegue admitir erros, está atolado em letargia e se perde em avaliações erradas de que os protestos foram liderados por eleitores do tucano Aécio Neves. Pinheiro também contraria o discurso oficial de que as manifestações contra a presidente da República visam provocar um terceiro turno. Tem uma frase dizendo que a polícia inflou. Ele diz: pelo amor de Deus, acreditar que um ministro pense nisso, eu lamento que o ministro tenha dito isso. Ao invés de ficar preocupado se tinha 10 ou 10 mil, pois não deveria se preocupar com a quantidade, deveria se preocupar com o recado. Não importa de quem veio, disse Walter Pinheiro. Pinheiro diz que o governo precisa tentar entender quais são esses recados das ruas. Na minha opinião, esses recados vêm desde a eleição. Não é terceiro turno, é continuidade do recado. Temos que parar e olhar para trás, para ter capacidade e coragem de falar dos erros. E continuou, entre incrédulo e abismado, o desabafo. Pelo amor de Deus, não é possível, desabafou. No PT, Dilma tinha sido alvo de críticas quanto à condução do governo no atual momento de crise. Mas não é comum alguém verbalizar insatisfações publicamente, como fez esse extraordinário homem público, que é o senador Walter Pinheiro. Vou ficar avaliando, entre aspas, se a manifestação é de classe baixa, média ou alta. Nós não ganhamos a eleição com essa margem folgada na sociedade. Nós tivemos um recado na eleição, pelo amor de Deus. Segundo ele, não é problema com o Congresso, é com a sociedade. É com isso que estou preocupado. O meu governo não consegue falar com a sociedade. É sempre esse discurso para dentro. E qual é o rumo? O que vamos apresentar para a sociedade?
Aí chega um cara e diz que a polícia militar inflou o número de manifestantes. Quase 90 dias de governo e não se consegue dar uma palavra. Será que ninguém entende que tem alguma coisa errada? O que é isso? Indagou. Para ele, ao invés de olhar a manifestação para saber quem estava, quantos eram, tem que tentar entender aonde o governo está errado. A única forma de fazer isso é admitir erros. O conteúdo está errado, não é só comunicação. Se o meu conteúdo estiver errado, não chegará do outro lado, porque eu não estou falando a língua do povo. Veja, senador Ricardo Ferraço, presidente Rose de Freitas, isso foi dito por alguém que Vossa Excelência conhece, que o senador Ricardo Ferraço conhece, e que eu particularmente conheço muito, sei da sua seriedade, sei que isso nasceu espontâneo de Walter Pinheiro, porque o Walter sempre foi assim, ele expressa exatamente aquilo que ele pensa. E aí, não se trata de dizer que o Walter Pinheiro está rebelde ou coisa parecida. É claro que eu não falei com o Walter Pinheiro, até vou pedir desculpa, mas como isso é uma publicação num jornal de credibilidade, e a jornalista é uma jornalista também de credibilidade, e está entre aspas, eu suponho que isso realmente foi dito pelo meu amigo, senador Walter Pinheiro. E a partir daqui é que eu quero dizer, eu penso exatamente igual ao senador Ricardo Ferraço. Exatamente igual. E sou um senador daqueles, Vossas Excelências me conhecem. Eu tenho independência, mas tenho boa vontade, sou capaz de fazer sacrifícios aqui eleitorais se eu conseguir enxergar que tem um propósito nesses ajustes fiscais para que a gente possa tirar o país dessa letargia, como diz e afirma o senador Walter Pinheiro. Aqui está um senador que quer contribuir, senadora presidente, que quer ajudar o seu país. Eu acho que nós temos que parar de pensar em eleição e pensarmos nas próximas gerações. Parar de pensar na eleição e parar e sinalizar e mostrar para a próxima geração. Esse é um país que tem um potencial incrível. E nós temos que tirar o país nesse momento desse marasmo. Marasmo político, com uma crise sem proporção, que é essa crise da Petrobras, e agora essas manifestações. Porque se o governo não tiver a capacidade de admitir os erros, senador Ricardo Ferraço, essas manifestações só vão aumentar. Eu tenho isso comigo. Se não vier alguém, eu gostaria que fosse a própria presidente Dilma, afinal de contas ela foi eleita para isso, e dissesse com todas as letras, olha, eu tentei fazer uma política anti-circo, tentei salvar os empregos, tentei estimular o crédito, mas isso não deu certo, ou pelo menos deu certo, depois se exauriu. E criou esse problema. O problema dos caminhoneiros, por exemplo, um dos problemas é uma oferta de crédito de 2,5% ao ano, que estimulou gente que nunca tinha pensado em comprar um caminhão, e aí se aventurou. Gente que tinha um negócio, produzia, como é o caso dos grandes produtores de algodão, de soja e de milho. Eles perceberam, com aquele crédito ofertado, que era possível que, além de produzir o seu produto, eles poderiam ter uma frota para transportar. E aí, de repente, foi colocado no mercado mais de 1 milhão de caminhões. Aí tem uma oferta
para esse frete. Aí a hora que acabou a carga, porque a indústria diminuiu de produzir, ou seja, porque a produção lá no Mato Grosso diminuiu, atrasou, aí o frete foi lá embaixo, porque tinha um monte de oferta de caminhões e pouca carga. Nesse momento, o frete baixa e nesse momento aumenta o óleo diesel. E aí o custo do combustível passa de 35%, 40% do valor do frete para 60%, e aí a equação não fecha mais. É disso que nós estamos falando. Então é preciso fazer esses ajustes fiscais que a presidente Dilma mandou para casa. Nós precisamos conversar a respeito disso, discutir esse sacrifício que é de toda a população. Agora, é difícil pedir sacrifício para a população quando você vê para usar uma expressão chula, uma roubalheira nessa Petrobras que não acaba mais. A hora que você puxa uma coisa, parece siri, né? Você tenta puxar um siri, aí sai uma trinca junto, tudo encangalhado naquela. É verdade isso. É um negócio de maluco. Quer dizer, nós precisamos fazer isso. É preciso tratar essas coisas com seriedade, porque senão, junto com essa crise, vai o Congresso. E aí perde-se a representatividade. Aliás, o movimento de ontem, que eu fiz questão de não participar, não porque tivesse algum tipo de receio, que a população do meu estado, graças a Deus, me conhece. Mas eu não queria parecer e não quero parecer oportunista, porque quem convocou, quem liderou o protesto não foi nenhuma liderança política. Foi espontâneo, nasceu da indignação, nasceu daqueles que querem ter um país aonde as coisas sejam mais sérias, mais transparentes e, sobretudo, mais dignas. Eu quero aqui dizer que vim hoje, fiz questão de estar aqui para dizer, na minha cidade, lá na capital do meu estado, a minha cidade é minha querida Bela Vista, é uma cidade pequenina, lá na fronteira, aonde começa esse país. Mas em Campo Grande, aonde estudei, aonde tive, por 15 anos, fui professor, aonde concluí o meu curso de médico, lá eu vi uma mobilização que eu nunca tinha visto antes. E uma mobilização pacífica, ordeira, de gente que pedia, pelo amor de Deus, nós temos que salvar o nosso país. É isso que eu recolhi. E me sinto na obrigação. E acho que aqui nesta casa, porque às vezes a gente fica tanto tempo, deputado estadual, deputado federal, senador, dá a impressão que você é dono do seu mandato. Não é assim. Nós temos um mandato para representar a nossa população do nosso estado. E se a gente não prestar atenção, a gente se distancia disso. Eu estou disposto a dar minha parcela de contribuição, mas eu quero discutir o que é que vai vir depois desse ajuste fiscal. O que é que está depois? Nós vamos fazer, a população vai passar por esse sacrifício. E daí? O que é que vem depois? Nós vamos também cortar as despesas do governo? Nós vamos fazer com que o governo também faça a sua parte? E isso é fundamental. Então, eu acho que eu tenho aqui, o governo federal tem que assumir culpas. Isso sim, dizer aonde errou, explicar com clareza sobre os aumentos de impostos, de taxas, de luz e água, além de corte de recursos em áreas como educação, no caso do FIES. Enquanto o governo continuar tergiversando sobre os motivos das manifestações, não dizendo claramente onde errou, a população vai seguir inquieta e os protestos podem se avolumar ainda mais nos próximos meses. Vossa Excelência me permite duas breves observações a respeito desse extraordinário pronunciamento que Vossa Excelência faz à nação.
São duas as observações, senador Moca. E conhecendo Vossa Excelência, com quem eu tenho compartilhado, como disse aqui, tantas lutas e bons combates, assim como o senador Walter Pinheiro, não me surpreende essa fala franca, esse desabafo aberto. Walter Pinheiro é um homem que Deus o livrou do sentimento do medo, porque nós o conhecemos aqui e sabemos que ele expressa o que pensa de forma muito aberta. Então, a fala do senador Walter Pinheiro é uma fala absolutamente lúcida. E eu, como Vossa Excelência, peço também desculpas, porque estamos falando aqui de um companheiro que não está presente. Mas se estivesse presente, eu também assim me pronunciaria e quero crer que em algum momento teremos essa oportunidade. Mas veja bem, Vossa Excelência, o alcance e a profundidade disso que está falando. Se o que está sendo proposto está correto, o que foi proposto estava errado. Porque o que está sendo proposto é a desconstrução de tudo aquilo que nós, brasileiros, estivemos submetidos nos últimos anos. E não foi por falta de debate, de aviso, não é? De que haviam equívocos na condução da política energética brasileira, de que o governo não poderia continuar com sua criatividade contábil, com suas pedaladas fiscais. Se tudo que está sendo feito está certo, o que foi feito estava errado, ou vice-versa. Então, essa é uma questão, é uma premissa para que nós possamos... Eu também, como Vossa Excelência, sou movido à boa vontade, mas a boa vontade, ela tem que ter regra, tem que ter premissa. E outra coisa importante que Vossa Excelência fala, mandato não é propriedade particular de quem exerce. Mandato é uma delegação, mandato é uma representação. Nós não estamos acima da lei. Nós temos limites, deveres e responsabilidades. E qualquer excesso tem que ser questionado. Nós precisamos ter absoluto cuidado com o exercício daquilo que nós estamos fazendo aqui, porque nós devemos, sim, a todo momento, satisfação à população dos nossos atos. É a modesta contribuição que trago a Vossa Excelência, mas lhe cumprimentando pelo esmero e pela precisão das suas palavras. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço, e eu quero terminar. Nós somos 81 senadores, senador. É muito fácil nesta casa uma conversa, que seja com as bancadas partidárias, uma conversa franca, uma conversa aberta. Nós vamos nesse caminho aqui, ele é difícil, ele é espinhoso, mas logo depois nós vamos ter o país saindo dessa crise. É isso que eu quero ouvir. Porque aí eu vou poder dizer lá no meu Mato Grosso do Sul, nós temos que fazer isso, porque nós temos que cumprir essa etapa. Agora, sem discutir com ninguém, mandar para cá e achar que aqui nós vamos aprovar isso sem um debate, sem conversar, aí não dá. Porque aquilo que eu disse, eu vou ficar sintonizado exatamente com a população que me outorgou, que me deu o direito de aqui representá-la. E disso eu não vou abrir mão. Não sou senador de oposição. O meu partido, o meu MDB Velho de Guerra, da qual eu faço parte desde 1978, e é o meu 9º mandato pelo mesmo partido, e olha que eu já divergi inúmeras vezes, mas eu não saio da minha trincheira. Então, eu estou aqui e não vou abrir mão, mas a qualquer momento, desde que convencido, eu quero dizer, eu sou um senador independente. Posso votar a favor ou posso votar contra, mas a minha índole, a minha boa vontade nesse momento é de pensar no meu país. E se eu ter que fazer algum sacrifício eleitoral, mas visando que esse país vai sair disso, dessa letargia, eu sou capaz de fazer, mas preciso ser convencido para isso. Por enquanto, eu vou ficar
com o discurso do meu amigo, desse que eu tenho uma enorme satisfação, que é o senador Walter Pinheiro. Muito obrigado, senadora Rose